E é isso aí, galera, Speed Game trazendo em primeira mão e com exclusividade o primeiro card game brasileiro e é baseado em mitologias. Isso aí já está garantindo muitas expansões e a gente já pode ver logo de cara aí a tela de abertura do jogo. E em primeiro momento vai ser mobile, mas eu vou estar abordando todas as características. Fora que aqui vai ser a tela do alpha, mas no decorrer do caminho aí vai ter também testes betas e a gente vai estar priorizando um grupo aí especial, mas podemos estar até expandindo para outro grupo especial que a gente vai estar conferindo durante o vídeo. E vamos lá, sem enrolação. Quem me conhece do Fight Versus e também aqui do New Speed Game pode estar ciente aí do esquema que todos os sites que aparecem no vídeo sempre vai ter o link na descrição. E estamos conferindo o site oficial de toda a franquia Rebirth. E vocês já estão escutando, né? Sim, esse tema foi excluído a dedo aí porque é uma das grandes inspirações. E a outras a gente vai estar acompanhando durante o vídeo. Fora que atualmente nossa franquia está sendo protegida por a Lei Internacional de Direitos Autorais. E então quem quiser plagiar ou então difamar, tente a sorte. Mas sem enrolação, vamos estar explicando cada detalhe. Rebirth Trade Card Game Saga. Por que incluir Saga? Porque em um primeiro momento Rebirth Trade Card Game é um termo bastante genérico e para facilitar nas buscas e também no engajamento eu incluí Saga. Então vamos estar esclarecendo o primeiro detalhe. Fora que vamos estar aqui nos aprofundar nos pontos principais. Card Game brasileiro baseado em mitologias. Em um primeiro momento a gente vai estar focando no principal, que tem conteúdo e muito aí, porque ele foi uma franquia originária no 3DT Alpha, que tem por muito baixo mais de 10 anos, então tem uma quantidade insana de conteúdo. Fora que todo mundo sabe que 3DT é uma versão genérica do D&D que nos possibilita, principalmente nós brasileiros, a estar aproveitando muitas características de anime, jogos, séries, para estar criando histórias originárias com grande quantidade de personagens. E vamos estar focando aqui no conteúdo do jogo. Programa para criadores globais. Em um primeiro momento a gente vai estar focando em criadores, principalmente brasileiros, mas a gente quer expandir para o mundo todo. Nossa prioridade? Duas. Primeiro, se o canal for engajado, que tem que ser, né? Que não adianta nada você ter 300 mil inscritos e ter 10 mil visualizações. E segundo, não fazer data mining. Não, isso vai estar, apesar de que a gente vai estar disponibilizando uma versão exclusiva para vocês estarem testando, mas para vocês estarem jogando, é claro que a gente vai estar, vou dar o primeiro spoiler. As contas de criadores do nossa franquia vai estar utilizando contas GM, ou seja, contas com o conteúdo na medida do possível liberado, que aí possibilita de você estar criando a maior quantidade possível de conteúdo, não só vídeos como também de lives, que a gente, ao contrário de algumas desenvolvedoras, pensa. E também aqui, outro programa aqui que vai ser fundamental, que também é a razão de ser de eu estar criando um card game, programa de apoio ao esporte, que assim como acontece com grandes franquias de esporte, seja League of Legends, chega muitos jogos de tiro, como até o próprio o Fortnite, o Free Fire, e também até jogos de luta, como os jogos da SNK, ou jogos da Capcom, os jogos de Tekken. A gente vai estar já entrando com o pé direito e com bastante empenho aí para estarmos igualando o nosso jogo ao grandes competitivo. Furando a bolha que outros card game acabou, não possa ser por interesse ou por algum outro motivo, focando. Conselho de comunidade. Isso aí que eu, na minha própria pele, eu sinto que eu crio comunidades desde 2016. Tecnicamente desde 2015, porque eu sou da época do Pokémon GO. Sou líder da Valor. E o que acontece?
o que faz com que o jogo perca não só jogadores e também muita coisa mesmo, é a desenvolvedora não escutar a comunidade. É que a obrigação deveria ser a prioridade zero, que a gente tem com o principal objetivo é estar escutando a comunidade, estar implementando balanceamento e também novidades, que um jogo assim que a pessoa sempre pronto, a gente vai simplesmente vai em qualquer local que tenha o que a gente gosta, a gente vai estar sempre ponto de transformando em ponto de encontro, levando os amigos e estar sempre falando também, mesmo fora quando a gente não estiver jogando. E aqui duas coisas que tem um jogo, mas não tem outro, tem outro jogo, mas não tem um, que é o que realmente interessa: craft de cards e o trade de cards. Sim, a gente está falando de craft de cards, que é encontrado em Master Duel, e o trade de card, que pela primeira vez a gente está vendo no Pokémon TCG Pocket. E qual bom seria se tivesse um jogo que tivesse os dois craft. Aí você fala, mas o Pokémon TCG Pocket tem, mas é um pouco caro, ou, sendo extremamente sincero, muito caro. Que o trade também está relativamente caro, mas vou procurar estar equilibrando na medida possível. Tanto que aqui que entra tanto o programa de criadores, que vai ter um peso nas decisões das atualizações, como também conselho de comunidade, que vai ter um peso muito maior, porque são os que estão engajando, os que estão jogando. Decks emprestados. Aí eu vou ter que dar uma pequena spoiler aqui relacionado ao roteiro, mas vamos ao que realmente interessa. Rebeast Wars, que é o epílogo da franquia, que eu vou estar disponibilizando agora, que está protegido mesmo. Que a história se fala de que tem uma guerra suprema, que é o filho de Suzano, que é um dos 3 deuses principais do Japão. Que no caso, ele como é o líder de todos os dragões, aí ele enfrentou Itakemaru, que é um dos maiores yokais do Japão também. Só que ele caiu uma pequena armadilha, porque não foi só Itakemaru não, foi junto com muitos outros yokai que vocês acompanhando, vocês vão estar entendendo. Vai ter uma quantidade insana de yokais famosos. Principalmente um que foi bastante famoso atualmente, que realmente não é tão forte quanto foi apresentado em Jujutsu Kaisen. Vamos que realmente interessa. Rebeast Futuri. Porque toda a saga aí vai até um ponto que a partir do final dessa saga, que aí realmente moda o personagem principal para ele ser o que ele realmente tem que ser. Só acompanhando a série aí que vocês vão entender. Mas quem quiser um pequeno spoiler, que vocês vão estar durante o conteúdo vai estar familiarizado mesmo, ele vira um super-herói. Mas continuando. Cartas full arts confirmadas. Aqui a gente vai estar conferindo em primeira mão, vendo não só as cartas full art, como também o que realmente interessa aqui. Mas aguarde. Cartas promos físicas solidárias. Porque uma coisa que eu vi dentro do Pokémon Pocket e eu estranhei e muito, que não acontece tanto no Yu-Gi-Oh! Quanto no Pokémon, que deveria ter um incentivo. Independente de ser prejuízo, mas é um prejuízo que vai ser ganho. Porque todas as empresas têm que estar pensando no social, que acontece que realmente interessa. Em um primeiro momento a gente está pensando em fazer cartas físicas do próprio jogo e está distribuindo nas escolas ou então em comunidades carentes, para estar incentivando a juventude a estar começando a jogar card games o mais acessível possível. Ou seja, quem lembra da época aí que tinha as cartas das bancas, pode estar preparado que essa era, pelo menos no nosso card game, vai estar retornando. Mas agora vamos
iniciar o que realmente interessa aqui. Em primeira mão, vamos estar aqui, ó, as raridades. Óbvio que vai estar engateando tanto em programação, que a gente vai estar programando em Unity, para estar facilitando e muito, tá? Não só em mobile, como em primeiro momento tá na Steam, e dependendo do sucesso, estamos ingressando também na maior quantidade de consoles possíveis. Mas a gente, em primeira mão, a gente vai estar aqui, ó, acrescentando raridades clássicas também. E também vou estar mostrando aqui para vocês. Como vocês podem ver aqui, raridades de brilho também. Aí vocês pensam, ah, mas você falou pro Forte. Sim, eu falei Forte. E as cartas, claro que essa é um modelo alfa da carta, mas o nome vai estar aqui, vai estar da medida possível o título, o tipo também, a descrição, ataque, defesa, e vai estar tudo bonitinho. Aí você está falando, ah, isso aí não interessa muito não, porque ainda tem outras coisas aí. Sim, galera, vamos que realmente interessa aqui. Esse vai ser o menu do jogo. Tá mostrando aqui pra vocês. Tá botando aqui a minha cara. Vai ser a lista de cartas também. Aí vai ter aqui vai ter facções. Aí aqui a gente já tá botando aqui, ó. Aí o que acontece? Como vocês viram aí, o primeiro booster vai se chamar Rebestiais, ou seja, Guerra é aquele meme lá do Thiago Ventura. Mas vamos ao que realmente interessa. Em primeiro momento vai ter humanos, vai ter yokais, vai ter espíritos. E dentro dessas próprias raças vai ter outros tipos de classificação. Como por exemplo, vai ter dentro dos yokais, vai ter Kyubis, vai ter toda a gama, vai ter Kappa, vai ter Son Goku, quer dizer, vai ter muitos. Quem acompanha anime aí, ou acompanha até séries aí, todas aí que vocês acompanham aí vai estar no jogo. Vai estar na série em algum momento específico. Aí que realmente interessa. Facções, ou seja, tem raças dentro até dos próprios yokais, até dos próprios espirituais, que são os elementais. Que aí cada um deles tem o seu próprio reino, tem também muitas. Tem as 4 bestas celestiais, que é originária da China, vai ter uma quantidade insana de conteúdo. Estamos adaptando literalmente todas as lendas que realmente existem para deixar eles o mais fiéis possíveis dentro do universo de Rebirth. Aí que tem as cartas também, como vocês podem ver aqui, que é de 0 a 11 ou mais. A gente puxou um pouquinho, como vocês sabem, né? Mas tem aqui o tipo de cartão também. Mas é melhor mostrando aqui para vocês verem. Tá. Aí todos com descrições já. Já tem muitas já. Mas vamos lá. Pronto. Aqui a gente pode ver, né? Fora aqui, tem também aqui, ó, as cartas também. Na medida do possível, se não for pesar muito, a gente vai procurar priorizar estarem cartas animadas. A gente não vai fazer. Apesar que é interessante fazer imersiva, mas em um primeiro momento a gente não vai fazer não. Aí tem o tipo de cartão que vocês podem ver aqui, ó. Aí também aqui, ó, a cor do cartão também vai influenciar pra caramba. Tirar aqui.
E dependendo do... você é um pouco realista agora, vou aumentar aqui também. Vamos botar aqui. Em um primeiro momento, vou botar aqui, melhor. Em primeiro momento, eu vou estar primeiro fazendo sozinho. Logo, que é mais, extremamente mais seguro. Mas do decorrer do ano, ainda bem provável que vai ser durante o ano aí, os testes alfas, os testes betas. E se crescer o suficiente também acontecer de outras coisas aí que tá já planejado desde o ano passado, tá engateando também, vou estar contratando uma equipe aí. Quem tiver voluntariado também, que conhecer de programação, vai ser extremamente bem-vindo, principalmente se for comprometido, né, com o card game. Aí aqui já dou aqui logo de cara que também o Twitter, que vai ser fundamental para você estar acompanhando, né? No Speed, aqui a franquia Heartbeat agora está protegida do Digital Millennium Copyright Act, a lei de direitos autorais do milênio digital, que foi criada nos Estados Unidos, mas como todo mundo tá querendo saber que literalmente não só as leis que criadas nos Estados Unidos valem globalmente. E por último, é importante, tanto o jogo como o site, as redes sociais, todas têm servidor nos Estados Unidos, ou seja, estamos protegidos absolutamente. Mas vai ter as cartas lá que promo que você falou da distribuição. Sim, quando chegar esse momento a gente já vai estar já com nossos direitos autorais físicos aí já em dia, que a gente não é estúpido o suficiente de simplesmente estar disponibilizando um conteúdo para a gente estar tendo dor de cabeça futuramente. Mas a gente vai estar priorizando o mais rápido possível, registrando em maior quantidade possível de empresas de registros autorais, para estar não só disponibilizando cartas promos, como também, na medida possível, estar disponibilizando as cartas físicas do próprio jogo aí, para não só a própria comunidade jogar, como também a comunidade de outros países, né? Que vai ser extremamente interessante. E na medida que tiver crescendo, sim, vocês viram aí que eu falei muito aí sobre Japão. Como vocês podem ver aqui, ó, o epicentro de toda a franquia vai ser o Japão. Mas essa personagem aqui, chamada Madeline, óbvio que é imagem meramente ilustrativa, mas ela é brasileira, ou seja, já estamos com todo o enredo aí relacionado às lendas brasileiras e o Heartbeat passado no Brasil aí já finalizado há muito tempo. Então depende única e exclusivamente do sucesso da franquia principal para criarmos esses spin-offs e também essa expansão para divulgarmos no Brasil aí e para toda a comunidade. E esse foi o vídeo aí mais do que especial. Eu conto com vocês também. Vou dar uma F5 aqui logo. Vai ser extremamente fundamental aí a participação de todo mundo, criadores de conteúdo, também organizadores de torneios e principalmente e muito a comunidade. Nós a equipe aí de desenvolvedores extremamente também, óbvio. E por último, é importante, vamos estar também procurando fazer nosso social, que é bem provável que desses próprios atletas aí, bem provável que um ou outro aí se torne também um ótimo jogadores e também possa estar representando nós também, tanto no Prêmio Esporte Brasil, que vamos lutar muito para estar incluindo nossa categoria, como também nosso card game. Tem também a Copa Mundial aí de esporte. Tem a Federação Global de Esporte também, que a gente já temos contato. E temos já muita coisa boa aí, já dependendo exclusivamente do cada passo a mais que o TCG e toda a card game der. Vamos estar elevando ainda mais a qualidade e também o engajamento.
Então, continue acompanhando o canal porque vai ter muito mais novidade no decorrer do ano. E até a próxima, galera. Fui!